Falar de olho seco ao longo da próxima hora, um problema que afeta muitos portugueses. Vamos falar e conhecer as causas, o tratamento e também a prevenção. Isto significa que pode preparar já a sua questão relacionada então com esta especialidade oftalmologia. Na última hora de hoje vamos assinalar o Dia Mundial da Voz e para isso contamos com a presença da terapeuta da fala Joana Lucas. Há certos cuidados que devemos ter no dia a dia com a nossa voz, vamos saber quais são e também vai poder juntar-se à nossa conversa para fazer a sua questão sobre terapia da fala. 225083297 é o número de telefone que serve para ligar, portanto pode se inscrever para estas duas especialidades através deste número. Eu recordo que pode ligar já, mas pode também entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Está no ar o consultório. Seja muito bem-vindo ao programa desta segunda-feira, programa dedicado à sua saúde e bem-estar. Está no ar o consultório. Convido-o, por isso, neste início de semana a fazer-nos companhia até bem perto das 4. Há muitos assuntos que vamos abordar ao longo destas 2 horas. Já sabe que queremos ouvir a sua questão para que possa esclarecer as suas dúvidas. Bem perto das 4, como é habitual, vamos saber quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui. Na última hora, pode ligar e esclarecer a sua questão relacionada com terapia da fala. Esta primeira hora está destinada à especialidade oftalmologia, por isso não deixe de ligar para então esclarecer aqui todas as suas dúvidas nesta segunda-feira. E antes de mais, obrigada por estar desse lado na nossa companhia. Vamos falar de olho seco, um problema que afeta muitos portugueses e é isso mesmo que vamos saber. Quais são as causas, o tratamento e também se é possível prevenir. Duas boas-vindas ao Dr. Pedro Manuel Batista, médico oftalmologista. Muito obrigada por estar connosco, Sr. Doutor. Um gosto tê-lo cá. Muito obrigada. Ora, em determinadas ocasiões, o olho de facto pode estar seco, sem que exista um diagnóstico, algo mais concreto. Quando é que se faz essa diferença do diagnóstico? Como é que se confirma que de facto essa pessoa tem este problema? Em primeiro lugar, deve definir-se que o olho seco é um conjunto, pode caracterizar-se como uma síndrome. É um conjunto de sinais e sintomas que decorre, neste caso, de uma alteração da estrutura da camada que está mais à superfície do globo ocular, que é o filme lacrimal. É uma estrutura que pertence ao olho, pertence à função do olho, e que se divide em várias partes e cada uma dessas partes deve funcionar de forma normal para termos então uma hidratação completa do olho. Portanto, mas até chegar a esse diagnóstico há outros fatores que podem influenciar de facto a pessoa a ter o olho seco. Por exemplo, o uso de lentes de contacto é muito comum ao fim de algumas horas de utilização a pessoa ficar com o olho seco. Sim. Pode ser visto como normal ou mesmo assim ainda nessa fase já há algo que recomenda, nomeadamente lágrima falsa, por exemplo? Em primeiro lugar, todos os utilizadores de lentes de contacto devem utilizar lubrificação ocular com colírios específicos para utilizadores de lentes de contacto. Em segundo, devemos perceber que o olho seco tem uma base fisiopatológica intrínseca, com vários fatores, e depois também tem os fatores extrínsecos, nos quais temos as lentes de contacto ou também fatores ligados ao estilo de vida atual, fatores ligados ao trabalho das pessoas atualmente também. São vários fatores que influenciam. Mas há aqui, então, uma altura em que se procura um médico oftalmologista, pelo menos deve ser esse o caminho, não é? E, de facto, o nosso médico especialista nos diz que que estamos perante o olho seco. Para além do, tal como o nome indica, o olho seco, há outros sintomas, sinais que podem indicar, por exemplo, comichão, Sim. O olho estar mais vermelho. Em relação a esta patologia, há falta de linearidade entre aquilo que são os sintomas que a pessoa tem e os sinais que o médico oftalmologista encontra. Muitas das vezes o paciente apresenta muitos sintomas e pode não haver sinais tão concretos, outras vezes é o contrário. O paciente, por alterações que também fazem parte da fisiopatologia da doença, nomeadamente neurosensoriais, pode não conseguir ter a sensação geral de dor e desconforto na superfície ocular e depois o médico oftalmologista encontrar vários sinais que depois fazem então este diagnóstico. Portanto, não vai só da pergunta e resposta da sintomatologia, há também um exame de diagnóstico. Normalmente, após o último consenso de 2017, preconizou-se que devia ser efetuado numa sequência.
começando por um inquérito, nomeadamente, e alguns questionários validados para o caso, evoluindo depois para exame oftalmológico, generalizado e depois mais incidente na parte da superfície ocular e nas estruturas anexas que lhe dão apoio, e nesse sentido, depois, com a súmula de toda esta análise, temos um diagnóstico e depois, ainda mais importante que isso, é dividi-lo nos vários tipos para depois podermos efetuar um tratamento direcionado. E estes diagnósticos surgem muitas vezes já num estado muito avançado, portanto há pessoas que vão sentindo que ao longo do dia de facto têm este problema do olho seco, mas pensam que é normal ou até pode acontecer depois de um dia muito cansativo de trabalho e se calhar já há ali uma patologia que podia ser identificada. Sim. O olho tem uma capacidade grande de conseguir, mesmo dentro do estadio em que já está a perder qualidade na lágrima, já está a perder homeostasia, já está a ficar, digamos, em déficit, ele consegue contrapor durante muito tempo, até que há um momento em que há digamos, uma perda desta balança, em que o olho já não consegue fazer face, e aí começam os sintomas e começam também os sinais que já são muito mais visíveis nessa fase. E, de certa forma, ao longo deste processo, o olho seco também interfere com a visão, portanto, com a qualidade da visão. Certo. Como eu disse no início, a lágrima, o filme lacrimal, que é assim que deve ser chamado, é uma estrutura ocular e é a primeira estrutura que dá origem à refração da luz que entra no olho e depois se vai dirigir, pretendemos nós, a grande maioria, ser focada na parte mais importante da retina, mas na parte mais central. Qualquer alteração de cada uma das superfícies refrativas vai dar origem a erros nessa refração. E, portanto, muitas vezes o olho seco pode dar flutuações na visão. Claro. Tipicamente, a pessoa sente que vê pior porque os raios são refratados de forma alterada, até que a pessoa pisca e o olho fica mais, a superfície fica mais homogeneizada e consegue depois que os raios sejam focados normalmente melhor. Por exemplo, os utilizadores de lentes de contacto têm muito essa queixa das flutuações e é por isso mesmo, porque o filme lacrimal é um fator importante na refração dos raios de luz no olho. E de uma forma geral, desde que acordamos até à altura de nos deitarmos, nós temos esse cuidado ou não? Utilizamos o telemóvel muito próximo, ficamos muito tempo sem nos apercebermos de piscar os olhos e isso também vai levar a que o olho fique seco. Também estas agressões um bocadinho ambientais, das poeiras, até do pólen agora, nesta época. O olho do ser humano não foi feito para o estilo de vida que levamos atualmente, para vermos os ecrãs, para tanto trabalho de perto. Claro. E também para o trabalho em escritório, nomeadamente com os ar-condicionados que hoje em dia estão praticamente em todos os escritórios. E que também secam o olho, não é? E também secam o olho. Aliás, é um fator muito importante de seguro ocular. Está descrito também um síndrome do trabalho de escritório, em que não abrange só o olho, abrange também articulações, por má postura, mas o olho é de facto um dos órgãos mais afetados. E por isso é que muitas vezes as pessoas mais ao final do dia têm uma sintomatologia exacerbada e que depois, com o passar dos dias, sempre com o mesmo tipo de comportamento, sem um fator que vai inibir esta cadeia, vão exacerbando ao longo do tempo. E quando dão pela situação, passaram-se meses a trabalhar num novo sítio e aí é que começam a sentir que têm já déficits e muito desconforto. E quando é que devemos procurar um médico oftalmologista? Esta situação deve-se prolongar durante quanto tempo? Assim, não está definido quanto tempo é que uma pessoa deve esperar com sintomas ou sem sintomas para o procurar. Como eu falei na falta de linearidade entre sintomas e sinais, a pessoa pode nem ter grandes sintomas e depois, num exame oftalmológico, ter sinais. Claro. Portanto, devemos partir da base em que um exame oftalmológico deve ser feito por rotina, nomeadamente, e também não está descrito como uma diretiva, uma norma, mas a partir dos 40 anos, pelo menos 2 em 2 anos. Pronto. E também deve-se referir que hoje em dia, apesar do que eu disse ter a ver com a idade e com a maioridade na cadência destes exames, as crianças são cada vez mais afetadas também pelo olho seco. Também as crianças? Também as crianças, porque, como já falamos, os ecrãs são um fator extrínseco muito importante e nas crianças têm uma proporção de horas nas quais estão a trabalhar com ecrãs ou em lazer com ecrãs, que se vai repercutir, mesmo num olho com uma capacidade maior de zelar pela sua homeostasia do que no adulto,
mesmo nas crianças. Ao fim de algum tempo, ao fim de perpetrados estes comportamentos, temos também doença do olho seco já nas crianças hoje em dia. Portanto, é muito importante também ir fazendo o intervalo nesse sentido, não é? Se a criança, de facto, estiver, por exemplo, agora a ter aulas através de casa, fazer esse intervalo de pausa seria também muito importante. Sim, a pandemia, não só pela situação das aulas, mas por vários fatores que eu posso também explicar, fez com que a própria doença do olho seco aumentasse. E as crianças foram uma das populações nas quais aumentou mais, porque deixaram de brincar tanto no recreio, passaram a ter como única forma de lazer, muitas vezes, os ecrãs, pela situação inerente. Para além disso, as máscaras também fazem com que ocorra um refluxo de ar que vai atuar como um ar-condicionado, digamos, quase como quem tem patologia também pulmonar precisa de usar máscaras ventilatórias, e essas máscaras já estavam descritas como fatores que condicionam também esse coro ocular, mas agora, traduzindo isto para as máscaras, digamos, com menor intensidade, mas porventura mais prolongados no tempo, também faz com que estas máscaras nas crianças, no caso, estando a falar das crianças, exacerbem também e aumentem a prevalência desta sintomatologia. Por isso é que houve mais diagnósticos, portanto, mais pessoas com esta queixa também, não é? Sim, e provavelmente haverá mais no futuro próximo, porque agora as referenciações decorrentes dessa sintomatologia que vão começar também a subir e prevê-se que possa haver aumentos também nos próximos anos. Só agora é que as pessoas estão a ganhar uma certa confiança para conseguirem na mesma ir aos hospitais, não é? E estas especialidades que também devemos procurar de forma regular. Ora, trouxe-nos aqui umas imagens para nos auxiliar nesta explicação então de olho seco e, portanto, vamos perceber em que consistem e assim percebermos melhor e também os nossos telespectadores lá em casa. Exato. Como eu referia, claro que a maioria das pessoas não tem esta ideia, de que o filme lacrimal, a lágrima, não é só água, não é só um componente unitário. Podem ver ali que tem 3 camadas mais importantes. Começar pela camada mucosa, que prende no olho, consegue fazer com que a parte que está ali azul, a parte aquosa, se mantenha o mais homogénea possível, colada, quase como uma capa. Sim. E depois temos a camada lipídica, que tem a grande função de impedir que evapore essa camada aquosa. Porque nós temos um sistema de drenagem ocular que drena tudo o que é produzido pelas glândulas anexas e leva para o nariz, num tempo médio de 5 a 10 minutos, mais ou menos. Se não tivéssemos uma camada lipídica e uma camada mucosa, toda a camada aquosa era facilmente drenada, então só conseguia fazer efeito durante muito pouco tempo. O que ocorre muitas vezes é que, e isto dá origem a uma situação paradoxal que as pessoas muitas vezes não entendem quando lhes explicamos o que vemos no exame, que é, eles podem lacrimejar até mais, porque o olho está a tentar contrapor o facto de, por exemplo, no caso de haver um olho seco evaporativo, no qual a camada lipídica não consegue fazer a sua função, então está sempre a ser produzida a camada aquosa, que é a camada produzida pela glândula lacrimal, só que está sempre a ser drenada também, porque não consegue manter-se como uma rede na superfície ocular. E, portanto, como podem ver ali, isto devemos analisar esta doença como uma doença que depende de fatores de uma unidade funcional que é muito mais do que ter um bocado de líquido à frente do olho. Exatamente. Depende das glândulas anexas, das posições, por exemplo, palpebrais, nas quais também temos as glândulas de meibómio, que estamos ali a ver, que são essas glândulas que que dão origem à camada lipídica, que a constroem, e, portanto, e também a conjuntiva, que, em algumas situações de dano, e o dano à superfície ocular acaba por ser também um fator fisiopatológico também por isso, porque se houver dano das estruturas que têm que construir as várias camadas do filme lacrimal, elas não são construídas e então temos um déficit. Claro. Ou seja, isto para explicar que muitas vezes é mais um déficit de qualidade do que de quantidade. E depois, a quantidade até pode ser paradoxalmente aumentada e muitas vezes as pessoas dizem: então o doutor tem que pôr umas gotas para lubrificar, mas eles já andam sempre a chorar. E sim, é exatamente por isto. O olho chora mal. O olho quer chorar bem, então chora muito, mas mal. E é nesse momento que temos que explicar um bocadinho
este paradoxo. E é uma doença que também pode ir evoluindo, portanto, no início uma Sim. pessoa sentir poucas vezes o olho seco e depois, à medida que o tempo vai passando, sentir de facto que aquilo está a se intensificar. Sim, tem um espectro grande, até casos em que a pessoa, e há um dos tratamentos pode ser encerrar as pálpebras, às vezes temporariamente, Exatamente. quando temos doenças graves, nas quais não conseguimos aguentar o olho e a secura, não é? sintomatologia. Às vezes até dá comichão mesmo. Esta imagem é boa para perceber a diferença entre o que é a sintomatologia e depois os sinais. Temos ali dois e também na linha do que estava a dizer, temos dois olhos, um olho que é mais um olho vermelho e um olho mais na parte inferior à esquerda, que é um olho mais lacrimejante. Ambos podem ser olhos secos. E depois, à direita, trago vários graus de dano à superfície que o oftalmologista vê com testes específicos e que muitas vezes não estão relacionados com a quantidade de vermelhidão ou até com a quantidade de lacrimejo. Claro. Portanto, são duas fases muito distintas que ambas dão informação importante que depois vai ser conjugada também, e muito importante, com a informação de questionários, porque os questionários são uma parte importante do diagnóstico da síndrome do olho seco. O caso de uma pessoa mais distraída, que de facto tem olho seco, mas que em casa isto não é correto, mas vai aplicando sempre soro, não é? E vai passando ali pelos pingos da chuva, como se costuma dizer. Pode levar a situações muito graves, de infecções, por exemplo. Pode. O soro em si não é um fator que vá, por si só, Claro. aumentar e agravar a patologia. Só que alivia naquele momento, sim, não é? pode mascarar situações Exatamente. que podem estar por trás, podem estar na base. Podemos ter, por exemplo, às vezes doenças autoimunes que são diagnosticadas com base nas alterações que também dão na superfície ocular, algumas diretamente, como por exemplo o síndrome de Sjögren, que é um síndrome no qual não conseguimos produzir líquidos serosos em algumas glândulas, nomeadamente as glândulas lacrimais, ou outras doenças que têm um fundo também autoimune e que depois se vai repercutir numa menor secreção ou até numa infiltração dos tecidos oculares que não deixa depois drenar a própria lágrima. Portanto, o ideal mesmo é consultar o seu médico oftalmologista quando começar a sentir o olho seco para perceber em que grau é que está então a doença. Trouxe-nos aqui outra imagem que nos vai explicar também de que forma é que o olho seco nos pode atingir, não é? Exato. Esta imagem pode ser complexa na análise, mas é basicamente para descrever que nós temos bases fisiopatológicas da doença, nas quais depois vão entrar fatores extrínsecos que vão exacerbar toda a situação. Temos, o que está descrito na teoria são 5 bases, que é a instabilidade do filme lacrimal, a hiperosmolaridade, ou seja, a concentração dos produtos que ele tem sem a parte aquosa, no caso dos hipossecretores. Depois temos ainda o dano à superfície do olho, temos a inflamação e depois, e mais recentemente, foi associado também os danos ou as alterações neurosensoriais. Porquê? Porque toda esta estrutura depende de uma relação e de arcos de feedback, arcos de sensação e resposta, que vão ao tronco cerebral, que vão também ao cérebro, à parte do córtex, com a parte mais psicossomática, e depois vão dar origem a funções efetoras que vão regular toda esta estrutura. Portanto, é muito mais do que olhar, muitas vezes, só para a quantidade de líquido que se tem na frente do olho. Tem a ver com arcos neuronais. Por exemplo, um exemplo paradigmático disto é uma paralisia facial, que é uma patologia muito comum, por vezes até vírica, por vezes autolimitada, mas que vai fazer com que o nervo facial funcione de forma alterada e que vai, por exemplo, fazer com que a pessoa não consiga encerrar tanto o olho. Então perdemos função de bomba drenante e vai acumular tudo o que é resíduos na lágrima a montante. Então não conseguimos ter um fluxo normal para que a lágrima seja reposta por lágrima nova. Para todos estes casos existe tratamento? Existe controlo. Dos sintomas? Sim, controle dos sintomas.
e muitas vezes não conseguimos definir um fator etiológico único. Claro. Antes disso, antes desse controle, devemos evitar todos os fatores extrínsecos que, em si, também esses vão agravar, como já falei. E aí o estilo de vida é muito importante. Temos a base de um estilo de vida regrado para qualquer patologia, e esta não é exceção, seja na alimentação, seja nas horas de sono. Quem nunca de nós achou que por dormir menos tinha o olho mais seco? Claro. Qualquer pessoa acharia isso, e portanto é uma patologia na qual se repercute diretamente aquilo que são os hábitos mais erráticos de vida, que também muitas vezes a sociedade atual impõe, e os turnos de trabalho e o stress que tem que se assumir para viver uma vida atual. São fatores também que podem influenciar. Qual é o tratamento mais comum? Portanto, é o uso do colírio? Em termos de tratamento, não sendo o mais comum, mas aquele pelo qual deveríamos começar, era o que eu acabei de referir, de evitar os fatores predisponentes, e que muitas vezes é difícil, porque não vamos todos que trabalhamos agora numa empresa, num call center, por exemplo, falar com quem está acima de nós para dizer não vai haver mais ar-condicionados aqui porque 30% das pessoas têm sintomas de olho seco. Não é possível. Temos então que muitas vezes ultrapassar essa fase, infelizmente, para ir direcionado a uma fase também precoce do tratamento de todo este intervalo do que pode ser a doença, as várias fases, que são os colírios. Eu trouxe também esta imagem para se perceber que há vários tipos de princípios ativos que podem estar inseridos nos colírios. Muita gente tem a ideia de que qualquer colírio é tão só uma forma de soro fisiológico, pronto. Mas ali podem perceber que, por um lado, a azul, nós temos aquilo que pode ser mais próximo do soro fisiológico. São polímeros que são misturados com água. Alguns têm mesmo uma parte de NaCl, de soro fisiológico, em várias proporções. Depois há imensos colírios, imensas marcas. Mas esta imagem é para se perceber que, e indo de encontro às várias camadas das quais já falei, e também historicamente, os colírios tinham na sua maioria apenas este composto. Então ia atuar principalmente na camada azul, que é a que ali está, não conseguindo fazer com que as outras funções que eu também já referi, nomeadamente a da camada laranja, fosse efetuada. Então estávamos a dar mais água, de facto, quando o problema estava noutro sítio. E mais uma vez, por esta razão, como eu também disse atrás, depois logo do diagnóstico nós temos logo que diferenciar qual é a tipologia de olho seco para perceber com as armas atuais, e ali está mais um exemplo, de princípios ativos que estão inseridos em colírios lubrificantes que têm a componente lipídica, não são mais do que emolientes, óleos compostos por vários tipos de lípidos, conseguem agarrar a água na superfície do olho. Portanto, vai ser sempre adequado a cada caso, não é? Não é assim tão simples. Tenho o olho seco, coloco colírio e fico bem. Não é assim tão simples, não, porque tem que se perceber qual é a tipologia para depois escolher, com a ajuda do médico oftalmologista, a tipologia de colírio mais ajustada àquele caso. É mito ou é verdade, Sr. Doutor, que a má utilização destes colírios também pode levar a conjuntivites? Qualquer colírio pode ter na sua constituição conservantes. E os conservantes são um fator importantíssimo naquilo que é a própria doença do olho seco. Agora, estes colírios, os colírios atuais, pronto, em primeiro lugar, cada vez há mais colírios em monodose, que são doses unitárias que não precisam desses conservantes. Por outro lado, muitos dos colírios em frasco também já não têm conservantes, têm outras formas de poder conservar. Mas qualquer colírio é uma forma diferente de lágrima que o olho não está habituado a ter. Mas a probabilidade de um colírio destes que não tenha conservantes e dos mais recentes dar uma conjuntivite é muito baixa. Agora, se for mal utilizado por uma utilização após o tempo de validade, por exemplo, aí já pode haver outro tipo de problemas. Claro que sim. Numa fase mais avançada desta doença, há algum tipo de tratamento, além destes colírios, que pode ser feito? Portanto, esses colírios podem ser vistos como a base e que
segundo cada especificidade, podem ser utilizados nas várias formas e praticamente em todas as formas de olho seco. Depois podemos evoluir no sentido também daquilo que são as várias partes da fisiopatologia, como eu referi, desde tratamentos médicos a tratamentos cirúrgicos. Nos tratamentos médicos podemos ter, e utiliza-se muito hoje em dia também, anti-inflamatórios, por exemplo os corticoides, porque a inflamação era, como referi, uma das bases e por vezes é necessário, dentro de um esquema de tratamento prolongado de colírios lubrificantes, a espaços conseguir ter um componente anti-inflamatório para parar o ciclo vicioso que se vai formando de inflamação. Por exemplo, temos também, hoje em dia, e eu trouxe uma imagem também, creio que era ainda uma para mostrar. A 6. E esta imagem, o que é que nos diz? Esta imagem diz-nos que, hoje em dia, partindo daquele tipo de olho seco mais evaporativo, que é um olho seco que depende diretamente da perda de função de umas glândulas que temos nas pálpebras. Este olho seco está muito associado digamos, à infestação por este ácaro, que tem uma prevalência de mais de 50% em pessoas acima dos 75 anos, portanto é muito prevalente e vai começar basicamente a destruir as glândulas, elas vão deixar de fazer função e não vamos conseguir, como eu referi, manter a parte aquosa. Então é neste tipo de olho seco que ele vai lacrimejar muito, sempre tentando fazer face a uma alteração que é noutro sítio. E para isto há hoje em dia tratamentos de, por exemplo, luz intensa pulsada, que se fazem nas pálpebras e que, para além também de ajudarem a remodelar e até a rejuvenescer a parte da unidade periocular, ajudam com várias ações específicas a que, por exemplo, o ponto de liquidificação do meibum, que é assim que se chama o líquido, seja diferente, para ele ser mais fluido, não ser tão compacto e poder fazer melhor a sua função, e depois também tentar destruir os próprios ácaros. Portanto, a laser terapia, não é, eu digo laser para as pessoas entenderem, mas não é considerada luz laser, mas também tem o seu espaço hoje em dia. Portanto, cada caso é um caso, estamos atentos aos sintomas e apostar muito na prevenção. É esta a mensagem principal desta conversa. Muito bem. Sr. Doutor, foi um gosto tê-lo cá. Muito obrigada. Vai agora continuar para ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores, que eu convido então a inscreverem-se para participarem em direto e pode fazê-lo de duas formas, através do número de telefone 225083297, portanto 225083297, mas pode também escrever a sua questão e enviar para nós, para o endereço de e-mail consultório@portucanal.pt. Não só questões relativas a esta doença que estivemos aqui a conhecer, o olho seco, mas de uma forma geral a especialidade oftalmologia. Portanto, pode ligar para esclarecer a sua dúvida relacionada com oftalmologia. E nós vamos ficar à espera da sua chamada. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e estamos de regresso daqui a uns minutinhos. Até já.